Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um... Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Só com o Marcos Não, Eberlin? com os Eberlin. Com os Eberlins? E qual é o outro Eberlin? Como é que ele chama? Só eu. Como é que ele chama? Nicolas Eberlin. Nicolas Eberlin. Então aqui nós temos o Marcos Eberlin e o Nicolas Eberlin, mas nós esquecemos de dois personagens importantíssimos. Quem seriam? Opa, olha eles aí, gente. A vovó Darwin e o vovô Darwin. Não sei se vocês sabem, gente, mas o vovô Darwin, ele tá bem escondido atrás do dinossauro ali, Nicolas. Aí, puxa ele um pouquinho de lado. Isso. O vovô Darwin, obviamente, continua evolucionista até hoje, mas a vovó Darwin é criacionista raiz, terra jovem, universo jovem, Ion, dia literal de 24 horas, Gênesis, sim, literal, toda a Bíblia. Essa aqui é a vovó raiz. E o vovô Darwin, eu vou perguntar aqui para a vovó Darwin, o que acontece com o Darwin, que até hoje não se converteu? Ele fechou um pacto com a evolução, e esse pacto está muito difícil de esmagar, não é, vovó? Claro que não, porque ele é muito bom, muito bom. Isso, gente. Aqui a gente está fazendo um curso aqui de ventrílogo, não está muito bom, como vocês estão percebendo, mas, gente, estamos aqui em mais um Discutindo Ciência com os Eberlins e com esse quarteto fantástico aqui. O vovô Darwin e a vovó Darwin nos acompanhando. A vovó vai esperar um pouquinho aqui, vai descansar. O vovô Darwin vai ficar ativo ali, ela vai tirar uma soneca. E hoje falaremos dos melhores argumentos para você realmente rebater as falácias do ateísmo. Aquela enganação, pura enganação. Sonhos delirantes de uma noite de verão. Pura ladainha, virou pó, virou farinha. Os argumentos do ateísmo. E para derrotar esses argumentos do ateísmo, parece que você não precisa estudar muito, inclusive. Você faz um curso de EAD, se bem que o curso é super mega legal, e você já está preparado para derrotar, aniquilar, varrer do mapa os argumentos dos ateus. E não sei se vocês têm acompanhado um dos nossos alunos de EAD, do EAD da Unilife, tem debatido com os ateus. E o que tem acontecido? Vitória total, cabal, hein, Nicolas? Final, total, cabal. Essas histórias aí do Burululululu formou chompes em vulcão, crio em fumarola, estão apanhando feio desse aluno. Nada. Está assim, Darwin? Não, ele tá ganhando. Está ganhando? Tá 71 pra gente. Sonhos delirantes de um velhinho sonhando no verão. Gente, olha, nós temos então o privilégio de receber aqui no Discutindo Ciência com os Eberlins esse aluno do EAD, da Teoria do Design Inteligente, o Unilife. Fez o curso e já saiu derrubando os ateus por aí. Refutando, transformando ou reduzindo a pó os argumentos do ateísmo. Eu fiz uma thumb para o meu canal do YouTube dessa transmissão, já pus lá, é o Davizinho da Teoria do Design Inteligente vencendo os Golias da evolução. Quem seria? Não sei se vocês têm seguido, mas ele debateu com o Edson Toshio, com o biólogo Henrique, com o Kilmento. E o que aconteceu? Os comentários foram praticamente unânimes. Vitória total, final cabal. Arrasou, aniquilou, destruiu. Então quem seria esse destruidor de ateus? Quem será? E no Nicolas, você lembra o nome? Não, olha. Eu também não lembro. Está começando aqui o Discutindo Ciência, então vamos chamar ninguém menos do que Luiz Eduardo. Luiz, como é que vai? Opa, Marcos Eberlin, colegas, muito boa noite para vocês. Uma honra estar aqui nesse canal falando de um tema tão bacana como a teoria do design inteligente. Muito bem, Luiz. Olha, vou chamar você de Luiz, fica mais fácil, mas é o Luiz Eduardo Nunes, tá certo? Isso, Luiz Eduardo de Souza Nunes. De Souza Nunes, muito bem. Meu Deus. Luiz,
Primeiro, eu queria que você se apresentasse. Da onde surgiu esse Luiz aí, aniquilador de ateus? Me diga. Vai vendo, né? Olha, muito feliz de estar com vocês aqui, justamente para falar desses temas, porque eu acompanho há muitos anos essas discussões, desde a época, né, Marcos? Desde a época lá do Adalto, eu li os livros do Adalto, fiquei fascinado com toda aquela argumentação que ele apresentava. Sempre fui um cara extremamente questionador. Minha formação inicial foi em sistemas de informação. Depois me formei em teologia, que foi a minha paixão desde a infância também. Sou professor de hebraico. Meu aprofundamento foi nessa área da teologia bíblica. Não à toa, tenho debates também lá no meu canal Teólogos. Tenho debate lá com Testemunha de Jeová, com ateus, na área da teologia e filosofia também. Mas nesse meio do caminho, me deparei com a teoria do design inteligente. Fui grandemente impactado por isso, vendo que sim, é uma proposta científica que tem, como sempre é dito, implicações filosóficas e implicações teológicas, e não pensei duas vezes. Na hora que apareceu após, eu de cabeça já comprei, já adquiri lá o curso, fiz com muito gosto, foi extremamente agregador, e daí, claro, vieram muitas outras experiências formidáveis, dentre elas, como já foi mencionado aí, debatendo com alguns caras que aparentemente deveriam ser mais versados sobre o assunto, e eu brinco assim, na verdade é Davi contra Golias, mas esses Golias não estavam muito grandes, não. Com um pouco de ciência verdadeira, você derruba a mentira, essa é a verdade. E claro que com aprofundamento real, em alguns pontos, principalmente, você vê que esse pessoal não entende de genética, muitas vezes, os argumentos que o Dr. Birri traz da biologia molecular e assim por diante. Só compartilhando com vocês, isso aqui acho que é importante dizer, tenho então meus trabalhos na área da teologia, por exemplo, esse livro que eu publiquei alguns anos atrás, tem SBN, tudo certinho, que é o comentário trinitário da Bíblia Sagrada. Então, na área da teologia, é uma proposta que não existe até então, que é um comentário bíblico sobre Trindade, de Gênesis e Apocalipse. É bastante interessante já, bem interessante. E, dentre outros livros que eu venho publicando, sou escritor, eu consegui, com a graça de Deus, publicar um livro chamado A Origem, junto com o doutor Tom Dias, e o mestre Eleilton. E a gente falou da origem, apontando para o Deus cristão, da perspectiva da ciência, da filosofia e da teologia. E tive a honra, né, de ter aí na capa, referendado desse livro, um cara bem famoso, não sei se vocês conhecem aí, mas o sobrenome dele é Eberlin, né? Então, fiquei bem feliz com isso também. Luiz, você tem esse livro aí para mostrar ou não? A Origem? Pior que o meu eu cedi, tô devendo aqui fisicamente. Quando o livro é bom é assim mesmo, desaparece da mesa da gente, né? Todo mundo quer pedir emprestado, leva, não devolve, porque tá lendo. Muito bem, Luiz. Marcos, diga-se de passagem, o doutor Rodrigo Silva que fez o prefácio do livro também. Maravilha. Opa, isso é só gente com nomes poderosos aí, hein? Eberlin, Rodrigo Silva. Olha só. Muito bem. Só faltou o Michael Birri fazer um prefácio também, hein, Luiz? Eita. Mas me diga aí, Luiz. Então você é formado em teologia, você conhece teologia, você conhece o design inteligente, você agora é um pós-graduado em design inteligente, porque você fez o curso de EAD. Mas quais outras áreas você atua? Parece que também na informática, alguma coisa assim? Isso. Desde criança, né, Eberlin, eu sempre me envolvi com teologia. Eu brinco que meu pai ele tinha livros de teologia, eu com 12 anos já devorava lá hermenêutica, homilética, que é a minha paixão. Mas nesse ínterim, né, crescendo, ali a minha formação profissional inicial foi em sistemas de informação, que é uma área da tecnologia da informação. A gente trabalha com sistemas, já estive em algumas frentes, tem o PMP, né, que é uma certificação de gerência de projetos internacional, dentre outras coisas que a gente já fez frente. Dou treinamentos nessa área, inclusive. E aí, isso se conciliou de uma maneira talvez imprevisível para muitos com a teologia, que também foi uma outra formação que eu tive. Fiz seminário, né, sou presbítero, ajudo a igreja, né, sou do Ministério de Ensino da igreja. E conciliou essa perspectiva teológica sem, claro, uma sobreposição indevida, mas de uma análise legítima da verdadeira teologia apontando para uma verdadeira ciência. Então, essa questão dos sistemas de informação, você já deve imaginar, muito me interessa quando se fala de informação, por exemplo, no DNA.
Porque muita gente, como o debate que eu tive com o Quilmento, ficou claro, claríssimo, mais do que cristal, que os caras não sabem o que é informação. Então, realmente é... Isso mesmo, Luiz. A gente percebe que o outro lado está desinformado. Há uma grande involução nos defensores da evolução. Não é assim, Luiz? Os grandes, os que estão informados, já perceberam que a teoria fez água, faliu, ruiu e já tiraram o time de campo. Quem sobrou? Foi gente que não sabe o que é informação, não sabe o que é genética, não sabe o que é teologia, não sabe o que é filosofia. É o argumento cosmológico. Refutei o argumento cosmológico, gente. Um teólogo reverso, né? Fica falando que refutou o argumento cosmológico usado por grandes... É que nem vida fora da Terra. Toda hora tá achando uma aí, né? Grandes apologetas. Ninguém nunca refutou o argumento cosmológico. O que é isso? Muito pelo contrário, as leis e assim, que mostram... Evelyn, E assim, uma coisa que aconteceu até nesse debate mais recente que eu tive com o doutor Alessandro e o Quilmento, eles chegaram um momento lá e falaram assim, não, porque a TDI está perdendo espaço, esse negócio não vai para frente. Eu falei, cara, o fato da gente estar debatendo aqui agora já é a prova de que o negócio está crescendo. Vocês estão compartilhando, vocês estão nos apoiando nesse crescimento. Ô Luiz, a tendência mundial, eu faço parte do Discovery Institute nos Estados Unidos, sou fellow do Discovery Institute, e a gente monitora o que está acontecendo com o design inteligente ao redor do mundo. Estamos crescendo exponencialmente. Os grandes defensores da evolução, gente que conhece informática, conhece informação, conhece genética, conhece o mais profundo da genética, da informação, de toda a química e bioquímica da vida, tiraram o time de campo. Eles estão quietos, estão recuados todos. Estão quietos como os cosmólogos depois das fotos do James Webb. E quem sobrou? Sobrou os Golias aí, entre aspas, né? Que chega um Davizinho como você, né? Você é um Davizinho, certo, Luiz? Porque você acabou de chegar, você sabe muito, mas você acabou de entrar para o debate e deu um show. Olha, eu assisti os seus debates e falei, cara, que moleque safado, esperto. E a gente, os argumentos que estão do outro lado, são as bravatas. Olha aí, você assinou um artigo de Terra Velha, olha só, você deveria saber isso, você deveria, é tudo bravata, gente. A gente percebe claramente. Eu brinco o seguinte, né? Às vezes eu debatendo com esses caras, que nem o biólogo Henrique e tal, eu falei, cara, tá vendo? No final do debate eu falei, tá vendo só? Não precisa nem chamar o Eberlin para vir aqui. Pejorativamente, mas de maneira assim, brincalhona, eu falei, o aluninho da TDI resolve, cara. É só mandar o aluno já resolve. Para que mandar o professor? Mas assim, né? O aluninho da TDI aprendeu num curso sensacional. Eu dou aula nesse curso de EAD, viu, gente? Citando os doutores, exatamente, baseado em boa informação de boa fonte. Olha, tem lá gente de primeiríssima, Daniel Trindade, o Enésio Almeida Filho, o Carlos Júnior, o Marcos Eberlin, Kelson Mota, Ricardo Marques, toda uma galera, gente. André, você consegue colocar aí o link da inscrição? Curso EAD de Design Inteligente, olha, especialização EAD em Teoria do Design Inteligente. Olha aí o link, gente, corre, faz a sua inscrição, porque aí, olha, terminou, você já está preparado para debater com os ateus e dar aquele show que o Luiz deu. Mas você também tem que ler alguns livros também, né? Pode ler os livros do Michael Behe, os meus livros, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. A evolução de Darwin, né? O Antevidência, já tem uma nova versão. E, gente, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta, a verdade liberta das trevas da evolução, do Big Bangismo, do Burululu formou, coloca chomps para aquecer em vulcão, incrível que cresce em fumarola. Esses são os argumentos que estão aí do outro lado, olha só. E até pegando um gancho, Marcos. Oi? Posso pegar um gancho aí? Claro, acho que é importante dizer.
Sim, a gente fala do contexto de debates, né? E às vezes alguns criticam, mas por que vocês ficam brigando na internet? Esse pessoal não vai mudar a sua opinião? Eu vou usar as palavras que o Dr. William Lane Craig, embora eu tenha as minhas divergências com ele em algumas partes da filosofia da ciência, mas ele é muito feliz quando ele coloca, quando ele foi interrogado sobre esse mesmo tema, e a resposta dele é: eu não estou debatendo prioritariamente, minimamente, para convencer o debatedor, porque a maioria das vezes esse cara já está com o coração fechado. Mas eu estou debatendo, eu estou usando as palavras do Craig, por causa daqueles que estão ouvindo, por causa de muita gente que está em dúvida, que está com o coração aberto e realmente buscando informação. Essas pessoas podem ser impactadas verdadeiramente e serem levadas à verdade. Acho que isso é muito importante. Tanto por isso também tenho dado esse foco, né, Evelyn, lá no meu canal, um canal pequeno ainda, Teólogos com TH, que é um trocadilho com Teos e Logos, onde eu comecei trazendo muita coisa teológica, ainda quero trazer, tem muita coisa que é a minha especialidade mesmo, principalmente falando ali do Antigo Testamento, hebraico, mas dando as mãos justamente com essa perspectiva científica que eu vejo que casa muito bem. Então, entendo que é, sim, uma frente legítima. O André, que toma conta do programa hoje aqui, com toda a infraestrutura de áudio e vídeo, eu mandei aqui, viu, André, no nosso link, o link para o canal do Luiz, depois você coloca. Mas, Luiz, a gente preparou aqui 5 slides dos 5 principais argumentos que você usou nesses debates aí. O Davizinho, as pedras que você usou na sua funda, as pedras certeiras. O Davizinho do Design Inteligente. André, abre aí 100% aí, esse slide, para ficar bem legal para todo mundo perceber aqui. Olha, o Davizinho do Design Inteligente, isso, olha aí. Contra os Golias da evolução. Maravilha. Pode voltar com o Luiz agora, André. Põe o primeiro slide. Teve uma hora lá que um dos debatedores com você falou assim: olha aí os cães, como eles estão evoluindo. Antes a gente só tinha lobo, agora a gente tem... Como é que chama o nosso lobinho mesmo, Nicolas? Qual é a raça dele? Lulu da Pomerânia. Será que todo mundo escutou? Fala aí bem pertinho. Lulu da Pomerânia. É o Spitz, né? Alemão. O Lulu da Pomerânia. Tem o Bulldog, tem o Pitbull e tudo mais. Tudo raça evoluída, não é? E olha a evolução em ação. Dog Evolution. Eu peguei esse slide da internet, viu, Luiz? E aí, no debate, você entrou com o Michael Behe, foi sensacional. Conta essa história aí. Os cães que a gente tem em casa são espécies evoluídas? Criaram asa, eles falam, eles pulam, saltam, andam em pé, é assim? Não, né? Eu brinco, saltando milhões de vezes por milhões e milhões de anos, você nunca chegará à Lua, né? Há gaps intransponíveis para a evolução na maneira proposta pelo Darwin e por qualquer outra proposta alternativa que, na verdade, é irrisória. E eu fiquei muito feliz, eu confesso, Evelyn, nesse último debate, porque casou como uma luva. Os argumentos deles vinham exatamente naquilo que eu queria falar. Então, quando ele veio falar dos cães, foi um prato cheio para mim, porque, e é uma coisa que eu lamento, tá? Lamento. Os debatedores que estão debatendo contra TDIstas não estão lendo a literatura básica, tá? Pode ter uma exceção? Eu ainda não encontrei. Para mim ficou claro que os últimos debatedores com quem eu debati, minimamente, nem leram algum artigo que eu citei, ou leram algum livro que eu citei sobre a teoria do design inteligente. E aí, olha só, lá no debate eu fiz questão de citar essa página aqui, A Evolução de Darwin, página 230, tá vendo aí? Olha o desenho aí dos cães, olha lá. E os cães é um exemplo maravilhoso para mostrar em uma frase a entropia genética. A entropia genética que nós vemos também no gene APOB, no urso polar, no exemplo que a gente fala lá também da variação limitada dos ciclídeos, e de tanto, o próprio cavalo eles também citaram em outro momento, o Behe também fala, então achei muito engraçado isso, eles tentando nos refutar com aquilo que são os nossos argumentos, eles nem sabiam. Então, por exemplo, só essa palhinha aqui dos cães. Será que essa modificação que os cães têm é uma prova evolutiva?
Eu brinco assim, que o argumento deles é realmente, Evelyn, é a ciência da parecência, é olhar superficialmente, fazer homologia, cladística, porque quando você vai na genética, quando você vai no código, e eu gosto desse negócio de código, né? Cara, não tem como você não perceber que nós estamos numa entropia genética, ou seja, segundo a lei da termodinâmica aplicada à biologia, especificamente ali na genética, as coisas estão se desorganizando. E aí, olha só que interessante, o aumento de massa muscular em algumas raças, de acordo com Birri, é uma degradação, não é uma evolução, é uma degradação do gene chamado miostatina. A cor amarelada do pelo resulta de uma perda do que ele vai chamar de FCT, que tem a ver com a funcionalidade do receptor de melanocortina. E a preta também é uma deleção do aminoácido glicina. E aí, tem várias coisas. Por exemplo, todos os genes mutantes, nesses casos que foram analisados, diminuíram o tamanho do cão, por exemplo. Eles tendem a diminuir o tamanho, não aumentar. Embora, claro, sempre vai ter uma discussão ali de alguma exceção. Focinhos curtos estão associados a mutações do gene THBS2 e também ao gene SMOC2. Uma mutação pontual no gene BMP3 também danifica uma proteína. As manchas brancas que a gente vê nos cães, elas resultam de pequenas torções que diminuem a atividade de região reguladora do gene MITF. E cauda curta, lembra do rabinho pequeno? Está associado à perda de FCT também, funcionalidade da proteína codificada por uma única cópia do gene T mutado. E aí por diante, e assim por diante. Portanto, isso aqui é só uma palha. Um pequeno exemplo do que realmente é fascinante, né, Marcos e ouvintes aí, pessoal que está na live. É realmente fascinante. Você olha para a vida e percebe que ela está vindo justamente disso, do organizado. E claro que parece que o designer, sabendo do mundo adverso que nós teríamos, inclusive nesse mundo de pecado, condicionou-nos para adaptações. Eu não estou sendo lamarquista aqui, mas adaptações dentro das suas famílias, né, usando aqui o termo do Birri, que antes falava de classe, depois foi um pró-argumento até mais extraordinário ali da família, e dentro disso você percebe que o designer deu possibilidade de que os seres se condicionassem a toda essa adversidade que nós temos no planeta Terra em alguns momentos. E é exatamente o que nós vemos ao longo do planeta Terra. Seres adaptando, e a ilustração que o Birri usa eu acho fascinante também, que é a do carro. Que evolução que é essa? Eu quero chegar mais longe, então eu vou e arranco o teto. Pronto, agora eu sou conversível, é isso? Não, eu arranquei a porta e vou arrancando coisas. Eu estou perdendo capacidades, mas estou me beneficiando disso. Essa é uma ilustração, claro, um grosso modo, para dizer o que está acontecendo a nível genético. Nós estamos evoluindo, perdendo capacidades, aí muitas vezes, e claro que até em questões, falando aí da minha área de sistemas de informação, né, o Birri cita muito modelos computacionais. E se você não souber startar, fora bugs e muitas coisas que o pessoal mal sabe, é muito problemático e pode ser muito enviesado. Mas fato é que até mesmo em modelos matemáticos e computacionais, você percebe que é impossível, por números, sem número na ciência, impossível a evolução ter ocorrido justamente pela matemática. Só pensando em genes neutros, a maioria dos genes são genes neutros, mais ou menos 90%, né? E genes benéficos, o pessoal entende errado isso. Quando tem um ou outro gene benéfico, você não tem essencialmente ganho de função, muitas vezes. O que você tem é uma capacidade de sobrevivência, como você vê lá na bactéria E. coli, e que a longo prazo isso se demonstra um prejuízo, mas que a curto prazo te dá benefícios. Resumindo, em uma frase, a seleção natural, as mutações que Darwin propôs, elas não explicam a evolução, pelo contrário, elas explicam a involução, elas garantem, elas fortalecem a ideia de que cada um fique dentro da sua família, se adaptando, e essa seleção natural evita a longo prazo que isso seja benéfico. É muito bacana. Muito bem, Luiz. André, coloca o slide aí de novo dos cães, só fazer um comentário geral. Não é, Luiz? Olha, o ser mais sofisticado, mais preparado para diversificar, mais apto, é o original. Pensa no lobo lá na floresta. Não precisa da vacina, não tem problemas de articulação, de reprodução, sobrevive super bem, sem ninguém cuidar.
Agora, esses todos que estão aí são bonitinhos do lado, que a gente tem em casa, que a gente chama de cão de raça. Bonitinhos, mas mutados, debilitados. Depende da gente levar para o veterinário. Quando vão ficando velhos, vários problemas. O nosso Spitz, eu não consegui uma fêmea, porque o útero é tão pequeno que todo mundo castra. Porque se ela ficar grávida, ela provavelmente morre. Ela é muito difícil reproduzir sem problemas. Então, estamos evoluindo. Você deu um show, você leu o livro do Michael Behe lá, você estava com o livro aberto. Incrível. Mas, olha, teve um outro, né? Esse é o número 1. Número 2, mais um argumento, André. Oi. O argumento cosmológico. Fala um pouco sobre ele. Eu falo muito sobre o argumento cosmológico. Eu digo que é o meu argumento filosófico predileto, mas ele tem muito de ciência também. Nas 10 leis de que Deus existe, eu cito o argumento cosmológico. Ele foi refutado, porque o teólogo reverso fez vários vídeos assim, refutei o argumento cosmológico. Eu sou muito bom, gente, eu sou excelente filósofo. Filósofo? Ele não é formado nem sequer em filosofia, né? Ele é muito bom na bravata, mas no argumento ali na hora ali, né? O que aconteceu com o argumento cosmológico? Refutado, Luiz? Não, de modo nenhum. No máximo que ele estudou foi Schopenhauer, as falácias retóricas. Mas de ciência, de boa filosofia, tem pouco. Inclusive, lá no meu canal tem react refutando ele nessa parte, tá? Refutando o teólogo reverso na parte do Calan. Fica aqui, inclusive, o teólogo reverso. Se quiser um debate, estou à disposição. Teria o maior prazer de debater qualquer termo com você. E em relação ao Calan, tudo que tem início tem uma causa. O universo teve início, o universo tem uma causa. É um argumento simples e impactante, que aterroriza os ateus de plantão. Fato é isso, gente. A ponto de Kent Smith, da Universidade de Michigan, chegar a dizer que o universo veio do nada, pelo nada e para o nada. E muitas vezes caras como esse apelam à quântica. Cara, isso aí é não entender de quântica, e inclusive eu já disse que vou trazer o Dr. Kelso no meu canal só para falar sobre isso, Evelyn, porque foi uma das matérias que nós tivemos também, perpassamos ali em alguns temas da quântica. Fato é que o que eu gosto de dizer em relação ao Calan é o preço intelectual que os caras pagam para tentar negar Deus. Porque aqui a gente já está falando de um argumento filosófico, que aponta para o Deus cristão, já vou dizer por quê. Mas antes de dizer por quê, o argumento Calan, ele é fatal, é extremamente forte contra o ateísmo, pela simplicidade das coisas óbvias que existem, a ponto de que os caras tentam negar que tudo que tem início tem uma causa. Os caras tentam negar que o universo teve início, até para o Big Banguista, que não é o nosso caso, mas os Big Banguistas também já entenderam que o universo tem uma causa. E aí apelam às vezes, né, não necessariamente que faz parte do modelo do Big Bang, mas tem uma singularidade com densidade tendendo ao infinito. Não, cara, como dizia Ravi Zacarias, se a singularidade por definição é um ponto denso tendendo ao infinito, no qual todas as leis da física deixam de existir, como diria Stephen Hawking, então a explicação que vocês estão dando para o universo é totalmente não científica e com péssima filosofia. Portanto, vamos para a boa filosofia, sem pagar esse preço intelectual. O grande exemplo que eu dou foi o debate do Craig com uma entrevista que o Craig deu para o Alex O'Connor. Ela está em inglês, no canal do Cosmic Skeptics, que é um ateu. E ele, questionando o Craig, tem uma hora que ele chega para tentar refutar o Calan, ele chega para dizer isso aqui. Mas, Craig, a gente não sabe se de repente as coisas realmente brotam do nada, então por que eu não vou me partir disso? Aí o Craig responde, cara, achei fenomenal. Ele só virou e falou assim, Alex, se esse é o preço intelectual que eu tenho que pagar para ser ateu, acreditar que as coisas simplesmente pipocam do nada, desculpe, eu não estou disposto a pagar esse preço. Desculpa, pessoal, mas eu, Luiz Eduardo, não estou disposto a pagar esse preço intelectual de negar o óbvio, que o universo teve início, o universo teve uma causa, ok? Portanto, o que nós temos diante disso? Uma causa que precisa ser causa do tempo, espaço e matéria, porque sabemos que eles estão correlacionados, independentemente de você defender a teoria da relatividade ou não. Se eu tenho uma causa absoluta para o tempo, espaço e a matéria, e eu mostro isso, o maior argumento forte que tem com isso, não vou dizer aqui, né, Evelyn, para não me estender, mas é o Hotel de Hilbert, que mostra as inconsistências, paradoxos, contradições lógicas de você negar que o tempo teve início, porque o tempo tem uma direção e, portanto, ele tem um infinito potencial, mas não um infinito atual, ele nunca será instanciado, mas potencialmente instanciado, provando que ele tem que ter um início absoluto. Então,
Se tem que ter um início absoluto para o tempo, eu tenho que ter uma causa além do tempo. Se eu tenho que ter um início para a matéria, tem que ser uma causa imaterial, não espacial, atemporal, toda poderosa para gerar algo tão gigante como nós temos. E acima de tudo, olha só que legal, tem que ser uma causa pessoal. Sabe por quê? Porque somente uma decisão faz com que algo saia de um estado de nulidade para algo. Sair de um estado de nulidade para algo, a única coisa que nós conhecemos, que é a melhor inferência, é a decisão. Portanto, já sabemos que a causa do universo é não temporal, não espacial, imaterial. E o pessoal fala, vocês estão negando, vocês estão definindo nada. Não, nós temos a afirmação positiva, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, e assim por diante. São afirmações positivas. Pessoal, isso não é uma afirmação negativa, é positiva. Tudo isso aponta para quê? Para o Deus cristão. Só existem 3 religiões principais. Esse Deus, criador do universo, se revelou, só tem 3 religiões principais que se encaixariam a priori com isso, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O islamismo a gente refuta por vários modos, e qualquer dia a gente debate sobre isso. O judaísmo é cumprimento do cristianismo. O que me sobra? Cristianismo. E não é um argumento apenas qualitativo do Kalam, é um argumento que eu digo, Evelyn, quantitativo. Como você diz, estamos encharcados de evidências, porque quando eu vou para a filosofia, para a história, para a historicidade de Cristo, para a ciência, tudo vai apontando justamente para esse Deus cristão, e é por isso que eu abraço essa fé, pela fé, mas também pela razão. Luiz, e a gente sabe em química, por exemplo, que nenhum produto pode ser maior que seu reagente. Nenhuma reação vai produzir mais massa do que ela partiu. Perfeito. Então, um universo imenso... Os caras vão apelar para o sistema aberto, né? Um Absurdo universo absurdos. Imenso desse teria que ter sido criado por um Deus imenso, um universo... Toda a sabedoria teria que emanar de um ser de extrema sabedoria, de lógica, que calibrou todas as coisas. Não tem como. Aí o pessoal fala assim, flutuações quânticas. Aí ele apela para uma flutuação quântica que não pode agir no nada. Flutuações quânticas agem no vácuo quântico, mas o cara, não, foram as flutuações quânticas. Mas espera aí, onde estava o vácuo quântico? Olha, teve o Sacani, né? Vou citá-lo aqui, que agora ele falou assim, surgiu uma nova teoria. O nosso universo surgiu dentro de um buraco negro de um outro universo. Aí eu vou citar o Craig, né? Esse é o preço... É o preço que eu tenho que pagar para fugir da conclusão óbvia que foi um grande Deus. A matéria e a energia não podem ser destruídas, nem podem ser criadas, mas o universo é repleto de matéria e energia. Obviamente, não foi um processo não natural. Então, é sobrenatural essa fonte, essa causa. Maravilha. A gente podia falar horas e horas... Posso citar o BIR aqui rapidinho, doutor Marcos? Claro. Que aqui, exatamente indo na mesma mão que você veio citando, tem um ateu chamado Kunin, que esse camarada, ele calculou a probabilidade da vida surgir em um volume do tamanho do universo observado que nós temos. Esse é um exemplo que o Birri cita na Involução de Darwin, que é um dos livros aqui que eu gosto muito de citar. Esse cara é um ateu. É um ateu, olha só. O cálculo que ele deu para a vida surgir, e é óbvio que a gente está falando de biopoese, que antigamente era a biogênese, que é um absurdo por si só em muitos aspectos, inclusive em relação à informação, que o pessoal não sabe, que informação só vem de mente, informação já tem que estar autorreplicável no início, enfim. Mas o que importa para aqui é que mesmo um ateu, e eu não estou dizendo que eu concordo com ele, para mim esse número é muito mais astronômico, mas ele cita que a chance da vida surgir é 1 em 10 elevado a 1018. Vou citar de novo. 1 elevado a 10 elevado a 1018. 10 elevado a 1018. De acordo com o limite de Borel, que não é tão preciso, mas já é uma boa margem para a gente, qualquer número com exponenciação a 50 já pode ser considerado um evento impossível. A gente está falando de elevado a 1018. Mas esse ateu, mesmo calculando isso, sabe o que ele faz, Evelyn? Ele diz assim, não, mas há multiverso. Então, em algum momento nós vamos ter a chance. Ele paga o preço, né? Ele paga o preço. Eu não estou também disposto a pagar esse tipo de preço, viu, Luiz? Você também não, né? Mas olha, teve um outro argumento. Gente, olha, vamos fazendo pergunta no chat aí. O bate-papo tá bem legal, mas a gente vai reservar pelo menos uns 2, 3 minutos para fazer um bate-pronto, assim, bem rápido com o Luiz Eduardo. O próximo argumento, André, coloca aí o próximo slide.
A cascata de coagulação sanguínea, um exemplo clássico do Michael Behe no seu livro A Caixa Preta de Darwin. Esse argumento é destruidor do ateísmo, né? Eu falo assim, destruidor de ateus, o pessoal fala assim, vai destruir o ateu? Não, a gente quer que ele se salve, não é, Luiz? A gente quer que ele se encontre. A gente está falando, quando a gente fala destruidor de ateus, assim, a gente está falando do ateísmo que ele defende, tá bom? Fala sobre o sistema de coagulação bem rapidinho, Luiz. Você tem 2 minutos para falar sobre esse sistema e o Michael Behe, porque a gente quer deixar um tempinho aqui para os próximos e também para o chat. Vamos lá. E isso aqui a gente falaria pela eternidade, né, Evelyn? Sim. É muita informação, muita informação. O que ele faz por dentro, por fora dos vasos sanguíneos, outros sistemas similares que os caras tentam refutar e você vê que já são sistemas prontos. Mas, grosso modo, no meu debate com o doutor Alessandro e com o Quilmento, ele não respondeu, e ninguém que eu debatesse eu sei que saberia responder qual que é a chance do TPA aparecer com o seu ativador. Só coloca essa pergunta, sério mesmo. Ninguém sabe, ou seja, os caras falam que evoluiu só pela ciência da aparência. Ninguém calculou, ninguém fez uma rota evolutiva, não calculou probabilidade. Só falando de um ponto, de toda essa cascata, sendo que você tem 30 sequências, alguns aí falam de pelo menos 11 sequências ali ultra dependentes, não tem como, cara, não tem como isso aqui evoluir por seleção natural e, enfim, por mutações. Mas vamos lá para o que importa em 2 minutos, né? Eu vou usar as palavras do próprio Behe, que eu também já usei em debate, que acho que já é bem didático. Por exemplo, vamos ver se é possível, e aí ele refuta um cara chamado Russell Dolittle, que é a maior referência viva, né, sobre essa área da coagulação do sangue, e ele tentou explicar uma rota evolutiva e falhou grosseiramente. O Behe refuta ele, e ele termina o livro dele dizendo justamente isso, que a gente não faz a menor ideia de onde veio a cascata de coagulação sanguínea por explicações darwinistas, mas claro que por design inteligente sabemos de onde veio, de uma mente. E aí ele diz assim, ó, por exemplo, se houvesse apenas uma pequena quantidade de fibrinogênio, ele não cobriria todo o ferimento. Se uma fibrina primitiva formasse uma massa aleatória em vez de uma malha, seria impossível que essa massa estancasse o sangramento. Se a ação inicial da antitrombina fosse por demais rápida, ou se a ação da trombina fosse muito lenta, ou se o fator de Stuart inicial, ou o fator de Christmas, ou o fator antihemofílico se combinassem muito fraca ou fortemente, o que aconteceria? Todo o sistema entraria em colapso. E a gente só está falando de uma parte da brincadeira. Resumindo, eu sei que é complexo, gente. É exatamente isso. É tão complexo porque veio de uma mente muito mais inteligente que a nossa, que nós, usando toda a nossa inteligência, ainda não conseguimos criar uma única proteína funcional. Nós, com toda a nossa inteligência, não conseguimos ainda corroborar ou simular qualquer rota evolutiva para qualquer organismo, um órgão se transmutando em outro. Enfim, sabemos que somos criados. Muito bem. Deixa eu perguntar aqui para o Nicolas. Nicolas, você não sabe, obviamente, como funciona a cascata de coagulação sanguínea, mas você sabe das suas implicações. Filho, você está andando e corta o braço num vidro. O que acontece com o seu braço cortado? Começa a sangrar. Começa a sangrar. Mas você sangra até morrer? Sai todo o sangue do seu corpo? Não. O que acontece com o sangue? O sistema manda agentes para tampar o buraco. Tampar o buraco. Começa a coagular o sangue. Fica meio assim, cristalino, sólido. Depois forma né? uma casca. Forma uma casquinha e para de sangrar. Agora, essa coagulação, essa casquinha, ela pega e forma no seu corpo inteiro? Não. Aonde que ela forma? Só no machucado. Só no machucado, gente. Então imagina, rapaz, todo o seu sistema sanguíneo de circulação foi formado, primeiro corte, você sangra até a morte. Por uma sorte evolutiva, começa a coagular, mas coagula tudo, você morre também. Vida é coisa de amador, Nicolas? Não. Vida é coisa de profissional. Não é assim, Luiz? Vida é coisa... Que nem você, né? Você é amador, eu sou profissional. Eu sou amador, você é um profissional. Vida é coisa de profissional, né, Luiz? O próximo slide, André, vamos lá, que a gente tem 16 minutos. Chegamos no último, não é? Depois a gente vai entrar pro chat aí para fazer as perguntas. O pessoal vive dizendo, na realidade, que o design não é inteligente. Ele é muito incompetente. É o design incompetente, é o design gambiarra.
E aí dizem que, por exemplo, olha só que absurdo, a hiena tem a hiena fêmea tem um pênis, isso não faz sentido. Olha, nós temos um apêndice que inflama, a gente tem apendicite, isso é um órgão. Olha, nós temos um sistema 3 em 1, a faringe, a laringe, o esôfago, e com esse sistema a gente respira e come. Então, mas quando a gente come uma salsicha, engole e morre. Que coisa mal feita! O design é gambiarra, é incompetente ou é inteligente, Luiz? Aí mais exemplos do nível do preço intelectual que os caras pagam para tentar negar design, negar tentar próprio Deus, né? No caso da hiena, nós sabemos que isso protege elas de machos, né, tentando ali avançar nela. Esse já é um exemplo de funcionalidade do falso pênis da hiena. A questão do apêndice, já se sabe que isso ajuda em relação a repor, por exemplo, quando você tem uma diarreia. Então tem toda uma corporação para o sistema imunológico. Lembre-se, quando você fala sistema, sistema. Dentro de um sistema, cara, você já vai ter um monte de complexidade redutível, né? Subsistemas ali, enfim. E na parte ali da própria faringe, laringe, o sistema digestório, tudo isso aqui que os caras tentam questionar. Faça um desafio para qualquer um deles. Propõe algo melhor. Eles não vão dar algo melhor. Vocês acham que tem que ter 3 tubos, Luiz? 3 tubos, um para cada função. Nosso pescoço seria um pescoção. Pergunta se eles querem ter um pescoção com 3 tubos. Agora, 3 tubos, você precisa de 3 bocas e 3 línguas, sabia, né? Porque a língua faz parte da degustação e para engolir e também para fala, não é? E sensorial. É um órgão que tem múltiplas funções. Se você separar, você precisava de 3 línguas, 3 tubos, tudo. Uhum. E o que assim, acontece quando você come? Quando você come, vai para o pulmão o material, ou Luiz? Não, você tem todo o sistema ali intrincado para você se proteger. Até me lembra da própria sistema que existe lá na gravidez, né, onde fecha tudo ali depois da primeira fecundação. Até sistemas ali que a gente já pode dizer que são antievidentes, né? Tem antievidência genial, prevendo problemas que você teria, então ele já evita que isso ocorra. Muito bem, então gambiarras evolutivas ou grandes designs? Eu digo que o design gambiarra do biólogo Henrique já foi derrubado faz muito tempo, porque é grosseiro, ele acha que aquele argumento é bom, é horrível. Por que é horrível? Digamos, porque não tem, mas digamos que encontre alguma coisa que não tem uma funcionalidade aparente. Não significa que ela não tem um propósito. Mesmo aquilo que não tivesse uma funcionalidade aparente. E mesmo que eu encontrasse um defeito, digamos, poxa, fiquei gripado, né? Poxa, isso é um defeito. Sendo bem honesto intelectualmente, esse cara não poderia descartar o design se eu pegasse um computador, por exemplo, um Windows XP, e dizer só porque ele não é um Windows 7, um Windows 11, ou ele não é um macOS, não, então ele não é um design. Não, cara, tem design extremamente complexo ali. Eu poderia questionar o porquê de ter sido feito daquela maneira, ou a eficiência do designer, e isso nós respondemos com a teologia, especialmente em relação ao pecado e tantas outras coisas. E nós vemos algo extremamente avançado, muito mais do que um computador. Portanto, o argumento gambiarra é um argumento filosófico, não é científico, é totalmente anticientífico. O Big já respondeu isso também nos livros dele. Isso aí tem a ver com teleologia, ele só está questionando o propósito. Por que o design faria dessa forma? Por que isso aqui parece uma gambiarra? No final das contas, vemos que não é gambiarra, e mesmo se fosse, mesmo se a gente desse a concessão, isso não negaria toda a intrincada maquinaria que existe na célula. Todas as coisas que nós vemos aqui a nível macro também nos nossos órgãos, extremamente complexo. E aí eu uso as palavras do Bill Gates, Marcos, para fechar essa ideia aqui. Eu gosto, né, como eu sou da área da TI, o Bill Gates, uma vez ele disse assim, DNA is like a computer program, but far, far more advanced than any software ever created. Ou seja, o DNA, ele reconhecendo, é como um programa de computador, porém muito, muito mais avançado do que qualquer software já, olha só, criado. Luiz, é como você compra lá uma BMW, você compra uma Porsche, você compra o carro mais sofisticado possível, e de vez em quando isso acontece frequentemente, tem um recall. O pessoal faz um recall. Aí você pega e fala assim, não, eu vim devolver o carro. Você veio devolver sua BMW? Teve um recall. Então isso aqui não foi feito por gente inteligente. Isso daqui deve ser o produto de uma explosão.
Ó, milhares e milhares e milhares de engenheiros inteligentes ao longo de Falando em décadas engenharia, e Marcos. décadas e décadas, construindo por design inteligente aquele... Falando em engenharia, isso explica, né, Marcos? Por que que nós temos semelhanças? Ah, não, mas o rato é mamífero, então nós viemos do rato. Não, cara, isso é aproveitamento de engenharia. E isso se explica pelo designer. Nós também chegaríamos às conclusões que eles chegam quando fazem vacinas, por exemplo. Inclusive, a penicilina não precisou, né, do darwinismo para ser penicilina. Enfim, vários outros argumentos. Mas o que é interessante é isso. O designer, ele pode reaproveitar código. Então, você tem várias coisas interessantes dessas similaridades que se explicam apenas por isso. E eu vou dar um exemplo grosseiro aqui, mas é justamente isso, porque o nível deles é extremamente superficial. Se você for ao nível genético, o negócio complica muito pro lado deles. Mas no argumento grosseiro, eles olham para o bichinho e olham para o outro. Ah, tem 5 dedos aqui, tem 5 outros. Então veio do mesmo lugar, né? Cara, se eu fosse fazer essa lógica deles, eu diria que a pizza é uma evolução da esfirra. Porque olha só, né? É redondo, tem queijo e cresceu um pouco, né? Ou então diminuiu, foi selecionado, o inverso. Gente, a esfirra no meio da pizza, a pizza no meio da esfirra, no mínimo, o máximo que eles tiveram foi uma evolução intelectual, jamais, né? Jamais uma evolução física, nem qualquer correlação física entre os dois. Então, é nesse nível que os caras tentam nos refutar. E quando falam da semelhança genética do 98%, que não é muito menos, a gente acaba de publicar um artigo, inclusive no Proteômica, muito menos ainda. O que acontece? É tipo assim, olha, porque tem 98% do mesmo material, eles são, um evoluiu do outro. Aí é o argumento da melancia, da nuvem e da água viva no mar. Você já ouviu esse argumento, Luiz? 98%. Água viva é formada de 98% de água. Melancia, 98% de água. E a nuvem, 98% de água. Então, a nuvem evoluiu para a melancia e a melancia evoluiu para a água viva. Deve ter sido isso, né? Isso se explica a nível de código, sabia, Marcos? A gente que mexe com essa área da TI, quando o cara vai fazer um back-end, front-end, antigamente nem tinha essa separação, os caras depois criaram frameworks, facilitaram muita coisa. Claro que tem os caras que ainda mexem, né, com COBOL em sistemas bancários, você tem sistemas mais complexos ali, códigos mais pesados ali, que nem o Java, mas tem uma coisa que você faz com eles, por exemplo, herança, polimorfismo, a questão de tentar reaproveitamento de código. Você tem reaproveitamento, é exatamente isso que a gente vê também na vida. Você vê reaproveitamento, e esse é o tipo de semelhança que os caras tentam encontrar. Assim como um código não se assemelha assemelhado a outro, não significa que teve uma descendência, né, ou uma ancestralidade ali. Não, isso não explica a evolução, explica o design. Temos 8 minutos para os comentários, para as perguntas, mas eu só quero anunciar para vocês, em primeiríssima mão, não posso dar os detalhes, que no final de fevereiro, agora, nesse mês, o Luiz Eduardo estará aqui em São Paulo, junto com uma galera absurdamente fantástica de grandes defensores do design inteligente, gente das mais diferentes áreas. O Luiz estará conosco como a mais nova estrela do design inteligente brasileiro. E teremos um debate sensacional, gente. Fica prestando atenção aí que daqui a pouco a gente vai anunciar. Nós teremos 30 do design inteligente nesse debate. Então, vocês já estão percebendo mais ou menos qual vai ser o formato. Quem estará lá do outro lado, né, gente? Eu vou fazendo uma pergunta para vocês. Luiz vai estar conosco. No comecinho de março, o Domingos dos Santos Neto estará aqui discutindo ciência com o Marcos Eberlin e com o Nicolas. Nós vamos arrumar essa mesa aqui. O Domingos dos Santos Neto fará experimentos aqui junto com a gente. A gente vai jogar aquele dadinho tetraedro, viu aquele vídeo com o Domingos? Aquele maranhense porreta, né? Que moleque é sensacional. Um gênio. Esperto demais, é arguto. A gente vai jogar aqui o dados para ver quanto tempo que demoraria para o universo formar a vida. Ele vai trazer ladrilho, girassol. Será absurdamente sensacional. Comecinho de março. O Domingos dos Santos Neto. Domingos, estamos aqui extremamente ansiosos, esperando por você, sua esposa, sua filha. Vem a família do Domingos. Então, olha, 2 eventos sensacionais. No finalzinho de fevereiro, esse grande debate. No começo de março, o Domingos. Em julho, 3 a 4 de julho, o 7º Congresso Brasileiro do Design Inteligente.
E quem será a mais nova estrela a falar? O novo lançamento? Luiz Eduardo Nunes estará conosco. Então você não perca. Olha, temos 6 minutos. André, solta a primeira pergunta do chat aí, vamos ver. Olha aí, ó. Denise Benatti. Qual é a tentação dos ateus de lutar por uma filosofia de vida sem sentido, sem propósito, finita, sem uma esperança de algo maior? Sensacional, porque filosofia na veia agora, hein? Teologia e filosofia na veia, hein, Luiz? Por que se bastar com tão pouco dessa vida? Por que se bastar com tão pouco dessa vida? Lutar por uma filosofia de vida sem sentido, sem propósito. Por que os ateus lutam por uma filosofia de vida sem sentido, sem propósito, finita, sem uma esperança em algo maior? Me explica aí, Luiz. Agora, como teólogo, eu preciso ir lá para Romanos 3:23, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E caras como esse, muitas vezes, eu gosto de usar assim, demonstram uma alta rebelião com Deus. Na verdade, não é nem o que ganhar, mas é o que eles querem evitar. Muitos desses, Eberlin, eu tenho visto, que não querem Deus, porque sabem que se tem um Deus, eles têm uma obrigação moral, eles têm alguém com quem dar contas e ajustar contas. E isso não é interessante para quem é pecador e está dado ao pecado, né? Aqui já, claro, usando toda a parte teológica. Pelo contrário, porém, o que o cara não percebe é que você é ateu. Quando você diz que Deus não existe, se Deus não existe, por exemplo, princípios morais. Então, o preço intelectual, mais uma vez, e moral que você paga é alto. Porque se Deus não existe um bem externo a você que justifique a existência do bem, entende? É só uma convenção social no máximo. Eu não estou dizendo que você não possa conhecer o bem epistemologicamente, você pode. Você pode até praticar o bem sociologicamente, mas ontologicamente, em termos de existência, você não consegue justificar o bem, porque não há algo externo a você, então é subjetivo. Não há algo externo a você que justifique o bem. Mas se Deus existe inerentemente a ele o próprio bem, e a ausência do bem mostra todo o mal que nós enxergamos ao nosso redor. Agora, olha que interessante, o cara que nega isso, se Deus não existe, então você paga esse seguinte preço. A vida, então, e o Craig fala sobre isso, não tem sentido, nem propósito, nem valor. Se Deus não existe, então você está tentando colocar sentido para algo que, na verdade, é uma loucura, uma insanidade. Você que veio de uma ameba, né, pela sua tese, né, você é ateu e evolucionista, você veio de um símio, né, da ameba, um símio, e agora está falando sobre as amebas. E tudo veio do nada. Cara, como que é isso? Ou veio de flutuações. Olha os preços intelectuais, e não apenas isso. Você está, sem perceber, adotando uma cosmovisão que, no final das contas, não tem sentido, nem propósito, nem valor. Mas se Deus existe, há um propósito para a nossa vida. Fomos criados, e se fomos criados, temos propósito. E aí sim eu volto ao Evangelho. E eu vejo exatamente, perfeitamente, Marcos, a resposta, a única coisa que me trouxe resposta até hoje para meus dilemas da vida é um nome que está acima de todo nome, que é Jesus, é o Cristo. E aí a gente discute ciência quando tem que discutir, mas discute teologia quando precisa também. E eu posso dizer, com a minha experiência, aí sim, minha experiência, não só ciência, não só filosofia, mas eu tenho vivido e testemunhado que Jesus Cristo é o Senhor. Muito bem, Luiz. Uma pergunta incrível da nossa telespectadora aí, seguindo a gente. Olha, nós temos ainda, ganhamos 5 minutos extras aqui, o André me acaba de comunicar aqui. Então vamos para mais uma pergunta? Bora! Vamos lá, André. Bora. Olha aí, o Felipe Guedes, com toda humildade, se a complexidade da vida exige um projetista, por que a complexidade do projetista não exigiria outra? Aí é aquela velha questão, quem criou Deus? Quem criou Deus? Show. Eu sempre debato e as pessoas sempre perguntam isso. Quem criou Deus deve ter sido o super Deus. Quem criou o super Deus, Nicolas? Vem cá, vou fazer essa pergunta para o Nicolas. Quem criou Deus? Super Deus. Quem criou o super Deus? Mega Deus. Quem criou o mega Deus? Hiperdeus. Hiperdeus, gente, mas nós não vamos parar nunca. Na minha área de TI a gente chama isso de loop infinito. Loop infinito. Será que a gente tem uma sequência infinita de causas e efeitos? Outro dia, o Pirula, que a gente está torcendo para que ele esteja 100% corpo, alma e espírito,
Ele disse, eu acho que até a primeira causa não causada teve uma causa. Então, se a primeira causa teve uma causa, ela nem sei porque foi a primeira, mas ele acredita que numa sequência infinita de causas e efeitos. Uma sequência infinita. Mas se nós assumimos que Deus é a primeira causa não causada, no argumento Kalam, que ele é quem deu início a todas as coisas, o Felipe quer saber. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber. Eu também já me perguntei de onde Deus veio. Com toda a humildade... O Josh McDowell fala sobre isso. A complexidade do projetista não exige outro ainda mais complexo do que ele? Não, a resposta é um altissonante não, muito boa pergunta. Tem muitos caras que citam isso, estou citando só um deles, que é o Josh McDowell. E que o argumento Kalam, ele diz que tudo que tem início tem uma causa, ele não diz que tudo tem causa. Tudo que tem início tem uma causa. Nós temos evidência de que o universo teve início, portanto, só o universo precisa de uma causa. E nós entramos nas vias de Tomás de Aquino e tantos argumentos filosóficos que mostram que eu posso ter uma causa não causada. Inclusive, antes da teoria do Big Bang, não é nem teoria, né? Grosso modo, não é uma teoria científica isso, mas essa proposta do Big Bang, ela veio tentar resgatar, mudar essa cabeça dos caras justamente, né? Porque antes os caras diziam que o universo era estático, era eterno, né? E não foi causado. Então, para eles não tinha problema lógico. Por que agora tem? Para questionar Deus, entende? Então, a proposição é que tudo que tem início tem uma causa. Se Deus é causa do tempo, eu não preciso mais de uma causa para ele mesmo, até porque senão entraria no loop infinito, aí sim seria uma contradição lógica. Não é contradição lógica eu ter uma causa não causada. Aí o argumento, eu entendi, ele é um pouco mais profundo. Em relação à complexidade. Poxa, se Deus é complexo, então como que ele também não foi criado? Só que aí que está, a perspectiva de quem propõe a complexidade de Deus está equivocada. O próprio, eu gosto de citar ele, o William Lane Craig já respondeu, já falou sobre isso também. Ele diz que nessa perspectiva, Deus é extremamente simples. Não é que ele não é todo poderoso, é extremamente poderoso, extremamente onisciente, onipotente, mas a definição de Deus é extremamente simples do ponto de vista filosófico, porque ele transcende o espaço, o tempo, a matéria. Coisas complexas estão submersas dentro dessa complexidade do tempo e espaço, onde você tem, por isso que você tem, esqueci o nome agora, em TI a gente usa isso, as definições ali do que é caótico, complexo, complicado, e o complexo muitas vezes tem a ver com a imprevisibilidade das coisas, e não é isso que você vê em Deus, uma coisa que você tem que aprofundar e tentar colocar e remendar um monte de fios. Deus não é um monte de fios, ele transcende essas coisas, e por definição filosófica, então, Deus seria onipotente, onisciente, onipresente, e essas coisas, por mais que na nossa cabeça possam parecer complexas, não é uma boa definição, é uma analogia falsa, comparar o que é complexo para nós e o que nós estamos dizendo que é a definição de simplicidade em Deus. Muito bem, Luiz. Eu também falo nas minhas palestras, né, que essa sequência de causas e efeitos não pode ser infinita, porque senão a gente não estaria observando os últimos efeitos. Teria que ter um número infinito de sequências, de eventos nessa sequência e um tempo infinito. Exato. E tempo infinito e tudo que existe. É complexo é composto de partes, né? Deus não é composto de partes. Exatamente. Então, nós precisamos, mesmo que a gente tenha problemas para entender, ou porque a gente não vive, a gente vive num mundo que todos os efeitos tiveram causas, porque tudo passou a existir, mas a gente, por um exercício de filosofia, tem que admitir que uma primeira causa não causada, toda poderosa, imaterial, atemporal, iniciou o universo, iniciou a vida, iniciou o tempo, junto com o espaço e com a matéria, porque também você não tinha como definir o tempo. Maravilhoso. Ô, Luiz, a gente agora só tem 2 minutinhos, e eu vou deixar esses 2 minutinhos, tem várias e várias outras perguntas. Tem uns haters, tem um monte de hater colocando um monte de coisa. Por que eu quero te fazer uma pergunta, Luiz, rapidinha. O que incomoda tanto os caras que, se Deus não existe, se a gente está discutindo aqui uma lorota qualquer, por que o cara gasta o tempo de entrar e mandar uma mensagem? É porque eles estão extremamente incomodados, não são? Incomoda, não incomoda? Deus incomoda, não incomoda? Cara, com certeza, porque assim, Evelyn, eu sou proselitista e só porque eu tenho uma causa muito boa para isso, né? Eu tô pregando a verdade científica e teológica e bíblica para as pessoas, porque eu sei que isso interfere na salvação eterna delas. Agora, o ateu, o que ele tem a perder, o que ele tem a ganhar com esse tipo de coisa, é muito complicado, viu? Muito complicado. Dá uma boa discussão, eu já, inclusive, trouxe algumas vezes. Não faz sentido o que os caras estão fazendo, e, infelizmente, eu lamento a postura de muitos. Eu tô vendo isso, Evelyn. Os caras não têm resposta.
eles ouvem a refutação. Você vê o outro debatedor do outro lado sendo cabalmente refutado e eles estão levantando a bandeirinha e gritando gol. Acabaram de tomar uma goleada e estão gritando gol como se tivessem ganhado o campeonato. Isso só prova o quê? O que define uma fanbase? O que define um negacionismo? É isso. É quando as pessoas não vão aos fatos, né? Por razões subjetivas, realmente. E me parece que isso sim é uma religião muito, muito ruim, né? É a falsa religião dos ateus, que eles não reconhecem que tem, né? Eu brinco que isso aí sim é ter muita fé, como diria o Dr. Frank Turek, né? E o Norman Geisler, não tenho fé suficiente para ser ateu. Luiz, é como se estivéssemos discutindo aqui se o chupacabra existe. E aí tivesse uma live qualquer, um podcast, chupacabra existe? Meu tempo discutindo isso. Aí eu entro lá no chat e fico falando um monte de besteira contra os debatedores de chupacabra. Quem que se preocupa com isso se não fosse verdade? Luiz, acabou o nosso tempo. Exatamente. As suas considerações finais serão assim, brigadão, fala aí. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Brigadão a gente nunca deve dizer, né? Teve um aí que falou brigadão, que eu sempre falo que não deveria. Olha só, Luiz, muito obrigado. Então, espero te ver no debate no final de fevereiro. Grande debate. Acompanhe o Domingos aqui com a gente. Esteja também, gente, todo mundo, 2 a 3 de julho, no 7º TDI Brasil. Luiz estará lá. E até o próximo, Nicolas. Discutindo ciência com o Zé Bernardo. Até o próximo, gente. Vem com a gente.